Então, vamos lá. Olá, esse é o Samurai Morcego Podcast. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 858 de One Piece, A Reunião. Bom, aí vamos direto para a discussão aqui. Não vamos ficar descrevendo, que esse capítulo acho que foi diferente o suficiente para a gente também mudar um pouco a estrutura aqui do podcast. Então vamos lá, Calu, o que você achou desse capítulo? Antes de começar, só um adendo da capa desse capítulo. A gente ganhou capa ilustrada mesmo, né, colorida, tal, uma capa bonitinha, que eles estão jogando futebol americano. Acho bem bacana. Eu não consegui, eu consegui achar todo mundo, só não consegui achar o Sop. Talvez ele seja um cara que tá com uma espécie de armadura. O Sop tá ali atrás. O cara que tá conversando com o Brook, né? A Robin tá bem lá no fundo. Bem lá no fundo. A Robin dá pra saber que é ela, porque é a única, tirando a Nami, que tá tipo de shortinho bem curto, né? A sexualização das personagens, mas tudo bem. Mas sempre, né? O One Piece desde sempre é assim. Na verdade, a gente vai falar disso nesse capítulo também, né? Dentro do capítulo. Essa capa, aliás, essa capa colorida foi pra comemorar entre aspas, né? O novo arco filler do anime que vai começar, que eu acho que o anime parou no começo do arco da Big Mom, só que, né, tem aquele lance de estar muito próximo do mangá, então eu acho que eles vão fazer esse arco para dar uma enrolada, e se chama A Saga da Ilha From. E aí na outra página do scan aqui tem os personagens como eles vão estar no arco, eles vão estar com uns negócios de marinha e tal. Eu não sei exatamente do que vai se tratar, mas é um fato aí que vai acontecer no anime, né? Mas vamos pro capítulo. Eu não vejo anime, né? Mas vamos lá. O capítulo começou com aquela enrolaçãozinha, né? Foi uma enrolaçãozinha que mostrou só o Pickles, né? Assim, não achei tão necessário ver o Pickles gemendo e falando, eu preciso sair daqui, tipo, não aconteceu nada com nada. Começou o capítulo, já fiquei até meio pra baixo, será que vai começar a enrolar? Porque assim, eu tô falando pra você todos os outros capítulos anteriores, né, que eu tô afim mesmo, é de ver o negócio andar, assim, todo capítulo eu falo, a partir desse não pode mais enrolar, ele sempre dá um jeito de enrolar. Esse aí começou enrolando, eu falei, ele já me desanimou, mas depois ele foi crescendo, né, que o encontro começou acontecendo, depois tipo, a galera já tinha chegado lá, né, porque o pessoal foi lá antes, né, aquele pessoal que tava dentro do espelho, e foi pro quartel-general do Capone, né. Eles já estavam lá, o pessoal tava tomando banho, inclusive a sexualização entra aí, né? Então, esse começo, assim, tipo, no geral eu achei um capítulo que, assim, até desde o começo eu falei, putz, finalmente, sabe, esse capítulo, ele já começa com uma estrutura diferente do que a gente tava tendo, assim, de, tipo, de personagens, tipo, né, a gente tava sempre tendo, três, mais ou menos, focos da história. Um era os caras, os Mugiwaras no país dos espelhos, lá, né, no mundo dos espelhos. Depois tinha alguma coisa com o Sanji, ou o Luffy, e tinha alguma coisa com a Big Mom também. Então, tipo, tava sempre meio que alternando esses três, e eu falei, puta, até quando, né? Aí esse foi o primeiro, assim, logo de começo, que ele não tem muito a ver com as outras coisas, né? Ele começa com esse do Peckons, e eu acho que, assim, tipo, foi importante para mostrar que ele, né, tá vivo, né, e que né, ele está sendo resguardado aí pelo grupo do Jinbei. Mas isso não acrescentou muita coisa, só mostrou o cara arrebentando e assim, a gente sabia que ele estava seguro em algum lugar, mano. Eu acho que é importante, do jeito que ele aparece, do jeito que ele age nessa parte, é importante pra gente ver que ele quer, ele tá todo ferido, mas ele quer sair dali pra ir atrás do resto ali, né? E assim, tipo, ele tá meio puto, né? Por causa do Capone e tudo mais. Eu não sei se ele vai ser um elemento meio, talvez, influenciar ali como chama? A aliança do Luffy e do Capone, entendeu? Porque ele pode voltar a aparecer lá no meio já do conflito, entendeu? Ele pode ser uma peça importante ainda para esse arco, então é importante contextualizar, eu acho que pelo menos agora, ele não vai ficar, eu duvido que ele vai ficar aparecendo, mas eu acho que é importante ele aparecer agora só para mostrar onde ele tá, pra gente depois ver que ele aparecendo em outro lugar, pra gente meio que conectar as coisas. Além do que, tipo, apareceu todo esse grupo do Jinbei, que tirando
esse cara com cabelo longo, né, e o Tritão, eu acho que o resto nunca tinha aparecido antes, assim. Posso estar errado, mas essa mulher, essa sereia grandona aí, com cabelo, né, dividido assim, eu nunca tinha visto ela, não lembro dela. Aí também mostra um pouco a relação deles, né? Tem tipo um cara que é o médico do navio, né? Que é o gordão ali. É uma galera grande até, tem uma galera ali no fundo do mar que também são tritões, né? Então aí não é tipo só esses 5 aí que parecem. Exato. E, então, Mas o eu legal acho do capítulo, ele entra depois, né? Quando começa a explicar umas paradas, quando começa, tipo, o desvendamento de alguns mistérios, né? Inclusive alguns que a gente até tinha comentado antes, lembra? Os mistérios dos gigantes, que eu vivia falando pra você, lembra? Que eu falei pra você que ela deve ter alguma treta com os gigantes, e finalmente explicou, né? Explicou direitinho, explicou rápido, não demorou muito, não ficou, sabe, prolongando uma explicação, um flashback, não colocou para o capítulo seguinte, ele explicou em 2 páginas que tá resolvido. E foi aquilo mesmo, sabe? Ela tinha uma treta com os gigantes ali, ela tentou, não conseguiu, teve umas com as filhas dela, né? Que ele tentou casar com uma, depois a outra se passou no lugar, casalou, né? Chifão. E não deu certo, e agora treta pra sempre com os gigantes, que acabou de confirmar aqui que é uma espécie das tribos mais poderosas que tem, né? A gente já sabia que os gigantes, então, eles sempre aparecem de um só e tipo, muda meio que o cenário de toda uma guerra, né? Sempre lá em Enies Lobby apareceu, né? Tipo, tinha 2 gigantes e eles meio que tipo, mudaram um pouco a situação. E nesse aí, tipo, imagina, uma ilha só com gigantes, deve ser forte mesmo. Mas foi legal então, o jeito que eles entraram na sede do Capone lá, ganhando banho, ganhando explicação de tudo. Foi uma mudança de clima, assim, que a gente tava naquele clima do One Piece que a gente tava, que nem se for, arrastando fazia um tempo, lembra do sangue, do drama e tal, e agora foi meio que uma descontraçãozinha. Foi legal, não foi o desfecho que eu queria, mas foi legal. Essa parte dos gigantes foi muito foda, porque, tipo, apresentou todo esse contexto. Assim, na verdade, ele amarrou tantas coisas, tanto a parte da Lola quanto da irmã gêmea dela, que, na verdade, no capítulo, eu demorei pra meio que ligar as coisas, que ela não era a Lola mesmo, eu não lembrava disso. Mas, assim, eu achei que amarrou isso. E também amarrou um negócio que, tipo, agora a gente sabe de todo meio que o motivo para Big Mom ter aquela treta com os gigantes e formar aqueles experimentos com as crianças para aumentarem elas, entendeu? Então, explicou assim, exatamente os motivos dela, o passado, ficou rapidinho em 2 páginas, foi muito bom. E agora a gente sabe por que existe, por que o César era tão importante, né? Por que ela queria tanto aquela parada de crescer gente, que, tipo, não é meio que tipo, algo tão útil assim, se você tipo, não quer criar um exército, é só porque ela não pode ter aquela raça, né? Assim, o que eu acho também, assim, Elbaf sempre foi uma ilha muito comentada em One Piece, tanto, assim, era meio que uma das principais, assim, meio que comentadas logo no início, assim, ela já era, né, falada, tanto a Ilha dos Tritões quanto Elbaf, assim, e eu sempre fiquei falando, putz, quando que vai ser o momento que a gente vai ver ela, né, se a gente vai ver ela? Eu acho que, tipo, ter voltado ao assunto agora e ter dado essa ênfase no gigante, na treta, eu acho que agora a gente tem meio que tipo uma quase certeza de que essa ilha vai ser tipo importantíssima para o futuro da série, e tanto que assim eles já mencionaram uma pessoa lá da ilha, que é o príncipe Loki, né, dos gigantes. E assim, com esse nome e tudo mais, você fala, putz, cada ilha de One Piece tem aquelas coisas meio temáticas. Eu acho que tanto, né, teve a Ilha dos Tritões e tudo mais, o país de Wano vai ser meio que o Japão feudal de One Piece, Elbaf vai ser os Vikings, né, vai ser a Ilha dos Vikings. A gente já dava para perceber isso com o design dos gigantes anteriores, né, aqueles 2 primeiros que apareceram logo no começo da série, né, brigando naquela ilha. Tinha um capacetinho. Então, eles eram meio vikings, né? Mas agora você sabe que, tipo, existe um príncipe, ele se chama Loki, então quer dizer que vai ter muita inspiração nas lendas, né? Vikings e cultura celta nórdica, né? Então, eu achei isso muito legal, porque agora eu tenho mais curiosidade ainda de saber como é que é. E, na verdade, tipo, como a gente vê que, assim, a gente comentou há um tempo atrás que, assim, cada ilha do Novo Mundo tem meio que uma conexão, de um conto de fadas ou alguma coisa relacionada a uma fábula, uma história, Sim. assim, né, famosa. Os Tritões era, tipo, as sereias, a Pequena Sereia, por exemplo. Dressrosa era aquele lance dos bonecos, né? E aqui da Big Mom é um negócio meio de Alice no País das Maravilhas.
eu acho que seria interessante se ele pegasse inspiração no... É um chute total meu, viu? Eu não sei, não tenho a mínima base nisso. Eu acho que seria interessante se ele pegasse inspiração naquela história do João e o Pé de Feijão. Que né, seria interessante se a Ilha dos Gigantes fosse no céu, entendeu? Tipo, se fosse uma ilha no céu, que nem Skypiea. E aí você tivesse que subir por ela através de, tipo, uma coisa, assim, sei lá, um túnel, alguma coisa assim, sabe? E seria, tipo, seria meio que irônico, né? Os gigantes, aqueles seres pesados, morarem, tipo, numa ilha no céu, assim. Então, tipo, eu fiquei pensando nessa teoria, assim, minha que, tipo, não é baseada em porra nenhuma, mas seria interessante, assim, né? Pra continuar também com esse lance de negócios de contos de fadas, misturados com outras culturas do mundo, né? E, enfim, é só um chute meu, mas eu gostei muito deles terem reintroduzido aí, eles terem falado bastante de Elbaf, que eu acho que vai ser importante mesmo. Se você acertar, eu te pago um Big Mac. E agora, continuando o capítulo, a gente chegou na parte que, assim, foi um pouco de Deus Ex Machina, mas tem muita cara de One Piece, que foi eles tomando leite ali, né, aquela parte descontraída que curaram. O dente do Luffy cresceu com leite, assim, a magia do Brook até ia, eu até aceitava, porque, né, o Brook é um esqueleto, assim, tem aquele negócio que ele já é galhão, mas o Luffy, né, cresceu dente, mas assim, é bem cara de One Piece mesmo fazer esse tipo de comédia, então não me incomodou, não. E agora eu não vou mais poder comentar do dente dele, né. Eu acho que a desculpa maior aí era o que a gente também comentava do motivo do Luffy estar assim, que era exatamente para demonstrar algo interno dele, né? Ele não estava assim meio que à toa, né? Com essa falta de dente. Na verdade, era uma representação visual de uma falta que ele tinha do Sanji no grupo, né? Era algo assim, era uma treta que não foi resolvida. Então ele estava com esse dente quebrado, né? Visualmente era para representar isso. Mas agora que, né, essa parte foi resolvida, o Sanji voltou pro bando, então beleza. E aí é lógico que, tipo, pra não simplesmente ele voltar que nem aqueles desenhos animados que, sei lá, o Coyote apanhava pra caralho em uma cena e depois ele tava normal na outra. Pra ele não ficar tão assim, ele botou isso pra pelo menos ter um alívio cômico no meio do capítulo, né? Então, assim, serviu pra alguma coisa, né? Mas, assim, era meio que... compreensível que isso ia acontecer. Eu não achei também tão bizarro, não. Mas, continuando aqui pelo capítulo, uma coisa que eu acho que é essencial pra gente falar, que justifica também um pouco desse meu sentimento de que esse capítulo foi bom porque ele começou a mudar as coisas, né? Ele começou a andar mesmo com a história. Foi esse negócio de constantemente, em cada pulo de cena, né? Ter uma contagem regressiva, né? De tipo, quanto tempo falta para o casamento. Então, não tinha sido colocado isso antes, e agora a gente tem nessa perspectiva de tempo para exatamente mostrar que está chegando na hora, né? Como em Alabasta teve também aquele negócio de contagem regressiva no final, tal. O Oda sempre pontua essas coisas para você ficar, né? Para pegar o leitor sempre assim, né? Ficar tenso, né? Junto com a história. Assim, você fala, nossa, tá apertando, o tempo tá apertando. Então, agora começou mesmo, assim. Agora, tipo, eles vão se decidir com um plano, né? Que eles começaram a desenvolver no final desse capítulo, e as coisas vão começar a realmente acontecer a partir de agora, né? Então, ele mostra isso aí, mostrando aquele lance das horas, né? Tipo, a gente tem 3 horas, eu preciso estar 2 horas antes, agora a gente tem mais 2 horas e meia. Essas paradas aí é pra dar aquele senso de urgência, né? Falando pra você, tá chegando mesmo, tipo, não vai embora, né? E aí a gente tem aquela parte, né, que ele se reúne, cena, né? Essa parte ficou bonita, assim, a identidade visual aqui que colocou, assim, de estilo meio gangster e máfia, né? Aquele encontro dos mafiosos aqui, pô, foi muito legal. O Luffy de chapéu, só que, assim, você percebeu que é um chapéu em cima do chapéu de palha dele, né? Foi, tipo, muito legal. Porque, tipo, mano, ficou bonito de ver, assim, parece que e é muito sutil. Se você não reparar, você não vê que é um chapéu de máfia, só que em cima do chapéu de palha, que ele é o Luffy de chapéu de palha, mano. Muito legal isso aí, né? Ele nunca vai tirar o chapéu de palha pra colocar outro na cabeça, entendeu? Então, ele colocou em cima, é tipo Super. Ele bota por cima, Que coloca um gorro em cima do chapéu da cartola dele. E assim, depois ele volta com o personagem que a gente já tinha acertado da vez passada, falando que, o César tá ali no canto, hein?
Voltou, explicou que ele tinha. Eu achei um pouco de assim, eu sabia que era o César, né? Só que aquela nossa teoria que a gente tinha colocado era meio furada, né? A gente achou que o César, tipo, tinha pego e tinha fugido e tinha se rebelado contra o irmão, porque ele achou que ele ficou com medo dela, sabe? Ah, ela vai me matar. Mas na verdade não foi isso, né? Como o Pidge, ele é o Capone, ele é tipo um ministro da defesa aí, ele tinha o coração dele, ele ganhou o coração do César pra tipo, meio que empurrar o César, só que ele, né, ele pegou e falou assim, agora você trabalha pra mim. E tipo, o César meio que ele só tá sendo o quê? Ele tá sendo usado de gato e sapato, né? Jogando de um lado pro outro, meio que sendo só controlado. O personagem, ele é tipo, até que interessante esse o poder dele. No começo ele foi apresentado de uma forma como, tipo, ele é poderoso, é um vilão, tipo, é vilão. Mas depois ele foi tipo, meio que trabalhando tão galhofamente, assim, foi meio que, sabe, colocado como quase um ponto como digo, alívio cômico, sabe? Até, assim, eles, assim, tudo que podem fazer de alívio cômico com esse personagem, eles fazem, sabe? Eles mudam o visual pra deixar ele de galhofa, eles colocam, sabe, esse nome, Gangster Gastino, sabe? Gas, por causa do gas, sabe? Tudo pra ficar meio galhofa, tudo. Assim, agora até o cabelo dele, assim, mais galhofa possível, sabe? Ele tá sempre sendo jogado de lá pra cá. Sou um cara que só meio que perdeu todo o poder e a graça, né? Uma pena, eu gostava do César. No começo eu gostei do César. Cara, um cara com poder de gás, né? Meio que tipo, quase um Gojira. Eu discordo. Eu acho que, tipo, ele é assim, ele é engraçado ainda, porque, tipo, também ele fazia muito tempo que ele não aparecia, e eu achei, tipo, na verdade eu tomei um susto enquanto eu tava lendo, porque a gente a cena da Chiffon falando da Lola, né, ou seja, essa dinâmica de gêmeas, tinha acabado de acabar, e aí logo no capítulo, tipo, beleza, tipo, ele tem aquele flashback e tal, mas uma coisa que meio que me enganou por um momento foi que o Oda, ele coloca o nome dele, tipo, por cima do César Clown, ele bota, tipo, Gangster Gastino. E aí eu falei, puta, tipo, foi uma sacada visual do Oda, porque eu acho que nunca tinha feito isso, sabe? Tipo, de colocar meio que um nome falso de alguém, né? Que o César tá falando ali na hora que ele não é o César, ele é outra pessoa, como realmente a apresentação do personagem. E aí eu, tipo, falei, pera, será que não é ele mesmo? Mas depois, tipo, assim, alguns segundos depois eu saquei que não, era ele, tipo, se passando por outro pra que o Luffy não percebesse. Mas aí todo mundo falou, porra, Luffy, você não percebeu? Aí ele fica puto, né? Tipo, ele falou, porra, é você mesmo, caralho. Então, tipo, eu gostei. Essa parte, eu achei ela muito legal, assim, da dinâmica dos personagens. A dinâmica de todo mundo, né? Entre as três pessoas ali, sabe? Eles meio que discutindo, não sei o quê, e depois o Jinbei abaixando a cabeça, mano. Vocês não odeiam a mesma coisa? Então se odeiam a mesma coisa juntos e parem com essa porra. Aí eles meio que tipo, gritando e nervosos, se conciliando, só que ainda puto, sabe? Tipo, eu tô puto, eu te odeio, mas a gente tem que trabalhar junto, então qual é o plano? Eu sou filho da puta, sabe? Então, foi até assim, eu achei que essa dinâmica dos piratas ali encaixou muito bem, era um negócio que a gente até comentou no capítulo anterior, de que, né, tipo, são piratas tentando fazer um acordo ali e sempre dá merda, porque é um querendo meio que subir em cima do outro ali, né? Querendo tirar vantagem e tal. É raro no mundo de One Piece a gente ver isso, né? Eles são piratas, devia ter mais disso até. E foi até um negócio que o nosso ouvinte, o Heron Francisco, ele falou, né? Ele mandou um comentário aqui elogiando os nossos que a gente tinha falado no podcast anterior, e ele falou exatamente desse negócio que a gente tinha comentado, do mundo dos piratas, né, que a gente às vezes esquece um pouco o conceito de pirata no mundo de One Piece, mas que, né, no final das contas eles são piratas, né, eles querem saquear, eles querem o dinheiro e tal, e o Capone, ele é meio que um mafioso / pirata, então ele quer o, assim, dinheiro em dobro, basicamente. E é aquela coisa do, né, ele até falou, o Heron, que é o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E é basicamente isso que vai acontecer nessa aliança, porque eles se odeiam, mas eles vão ter que se juntar para conseguir algo maior, assim, né? E é muito legal. Isso me lembra, às vezes, um pouco até X-Men, sabe? Às vezes, em algumas sagas, o Xavier e o Magneto, né? Os dois grupos, eles têm que se juntar para, tipo, combater algo maior, assim. Até o meu filme favorito dos X-Men, que é o X-Men 2, eles têm isso, né? Essa dinâmica, porque tem o Stryker lá, né? Que ele tá pegando os mutantes e o Xavier e o Magneto se juntam para combater ele. Então é mais ou menos o que vai acontecer aqui, né? Porque, tipo, tem um vilão maior e eles vão ter que se juntar para fazer esse plano, né? Então eu achei interessante essa cena
E assim, já indo para as notas, eu gostei bastante do capítulo. Foi o capítulo que falou assim, agora vai, sabe? Tipo, agora vamos. Começou a movimentar, a estrutura do capítulo começou a mudar. Teve essas cenas de interação entre personagens, teve o contexto da Lola, que, né, conectou tudo com a Big Mom. E teve essa reunião que, né, decidiu que eles vão se aliar mesmo, que vai ter esse plano, né? Então, eu achei um capítulo bem sólido, assim, com muito conteúdo e bem interessante, até visualmente, né, com essa capa dupla de toda dessa página dupla de todo mundo ali sentado, tal, né, se resolvendo ali. Então, assim, para mim é um 8,5, 9, assim, sei lá, eu vou dar um 8,8 para esse capítulo, porque eu achei um capítulo bem, bem sólido no geral. E você, Calu? Então, eu dou 9, porque o capítulo foi tudo isso que você falou, só que, assim, a arte visual dele, assim, que nem eu falei pra você naquela cena da mesa, onde ele se encontra, é bem legal. A dinâmica tá muito divertida, mudou um pouco o ritmo, né, que nem você tinha comentado, que o começo já muda de um formato diferente. Teve aquela arte, eu gosto muito quando os capítulos têm arte, tipo, que nem essa aqui, sabe, do futebol americano. O capítulo ligou um monte de pontos que a gente estava em dúvida e tal, precisamos saber. O de história, a história andou e foi isso aí, mano. Eu dou um 9 esse capítulo, foi um ótimo capítulo. Bom, como a gente, né, decidiu mudar um pouco no começo do podcast e tal, a gente pensou em fazer alguma coisa também no final diferente, para ver, assim, para ter mais interação com vocês, ouvintes e tal, quem acompanha a gente aqui. E assim, a gente vai sempre agora tentar terminar com uma pergunta que vocês, ouvintes, podem responder aí nos comentários, né? E a pergunta sempre vai, assim, lógico, envolver One Piece, né? Então, assim, a pergunta que a gente bolou aí para começar isso, não tem a ver exatamente com o mangá, mas com o anime, mas que eu tava pensando esses dias, assim, acabei bolando uma resposta minha, mas eu queria saber de vocês. Mas a pergunta é, se você pudesse escolher uma música de abertura do anime de One Piece, qual você escolheria? Mas então, Rodrigo, você falou aí a pergunta, mas você falou que tinha pensado numa resposta sua mesmo. Qual que é a sua música que você daria pro One Piece de abertura? Música, tipo, geral do mundo, que você colocaria numa abertura de One Piece, que você acha que combinaria com a saga, com a temática? Eu tava, tipo, esses dias ouvindo umas músicas no metrô, e aí eu ouvi uma assim que eu falei, porra, essa música se encaixa, assim, ela não se encaixa totalmente, mas seria da hora se ela tocasse, tipo, numa abertura, assim, que é a Paradise City do Guns N' Roses. Que assim, tipo, eu fiquei, tipo, imaginando como seria a abertura, que, beleza, que a música, ela fala de umas coisas mais picantes e outras coisas do que seria o Paradise City, mas eu fico pensando que tipo, Paradise City podia ser, tipo, One Piece, entendeu? Como contexto de música, assim, da letra, né? Então eu fiquei pensando, tipo, no começo, assim, quando começa a música, né? Aquela imagem, assim, sabe, de alguns, focando em alguns pedaços dos personagens, tipo, eles andando, né, frente pra câmera, e aí tocando, né, Take Me Down to the Paradise City, e aí, tipo, mostrando o braço do Luffy, o chapéu dele, aí depois consigo imaginar um ritmo aceleradinho, tipo o Cowboy Bebop, a abertura, sabe? Um ritmo acelerado tocando essa música com a galera do One Piece. Imagina fácil, então, gostei. E aí quando solta aquele apito, né, do Paradise City, da música, aparece todo mundo, né? E aí eles vêm de frente pra câmera e aí, tipo, começa a abertura e tal. Podia ser, sei lá, tipo, meio que a última abertura de One Piece, né? Como se quando chegasse no arco, que eles fossem pra Laftel, tocaria essa música, sabe? Porque seria, tipo, a Paradise City, né? Eles finalmente chegaram legal. a Laftel. Então, tipo, sei lá, foi um pensamento meu. Vocês ouvintes, vocês têm aí qualquer música que a escolha aí. Geralmente, assim, tipo, eu não conheço nenhuma música em japonês fora as aberturas, então eu acabei, tipo, pensando numa música ocidental, mas se vocês também quiserem uma música oriental mesmo, né, que se encaixa mais com o anime, então escolhem aí e comentem nos comentários aí do YouTube, ou do Facebook, ou do Alvanista. Eu tava pensando, enquanto você fala a sua música, eu tava pensando numa música pro One Piece, só que eu não consigo pensar no One Piece, mas tem uma que, assim, eu sempre pensei nessa música e associei com o personagem, porque eu acho que combina, mas assim, não foi tipo do anime em si. E eu sempre pensei, eu sempre tive isso na cabeça. Que é a música, você conhece que é a música La Mer, que é tipo, que é francesa? Então, e assim, como a música é francesa, comida, ela fala sobre o mar, e tipo, o Sandy é todo romântico, a música é calminha, romântica, eu sempre associei ela com o Sandy, sabe? Quando o Sandy passa assim, quando eu ouço essa música eu lembro do Sandy, assim, não sei porquê. Acho que não é só pergunta, mas pra mim lembra o Sandy, sabe?
Pelo ritmo podia ser encerramento isso aí. Porque encerramento verdade, também, tipo, é que encerramento não tem mais, né? Não só, acho que na One Piece, mas eu não sei se... Não, às vezes tem, mas assim, tipo, no One Piece não tem mais encerramento, eu percebi. Mas, tipo, geralmente encerramento tem uma música mais lentinha, né? E às vezes até foca em algum personagem. Nessa saga do Sanji, que o foco tá nele, podia ser um encerramento onde o foco fosse nele, tocando essa musiquinha, essa é da hora. Verdade. Então acho que é isso, né? Tá certo, então. Então vamos ficando por aqui. Se curtiram o podcast, curtam, compartilhem. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Falou! Falou!